Eduardo Bolsonaro envia ofício ao presidente da Câmara solicitando exercer mandato dos Estados Unidos, né? Ele está alegando perseguição política no Brasil. Queria que você falasse um pouco, né, sobre, dentro desse cenário que a gente está vivendo, né, de intolerância com você, mas essa tolerância com Eduardo Bolsonaro que faz o que quer, né? Trama contra o Brasil. Também a Carla Zambelli, se você já quiser tocar no assunto, Glauber. Então, aproveitando a pergunta dela, existe essa previsão de exercer mandato de longe, remotamente? Existe isso no regimento ou em algum lugar? Não, Tereza, não existe de jeito nenhum. Pelo contrário, a licença, inclusive, que foi tirada por Eduardo Bolsonaro e que foi também solicitada e concedida a Carla Zambelli, eram licenças ilegais, né? Inclusive, a gente se manifestou à mesa demonstrando a ilegalidade dessas licenças, porque no regimento estão lá as previsões taxativas, expressas, do que pode, inclusive, levar a um licenciamento, que é uma atividade cultural ou educacional, a necessidade de um tratamento de saúde ou a resolução de motivos particulares. Motivo particular é você cuidar de um parente que está doente, é resolver uma questão grave da sua vida que precisa ser solucionada num espaço de tempo determinado. Eles tiraram essas licenças, principalmente o Eduardo Bolsonaro, por motivos políticos, ou seja, para conspirar contra o Brasil no exterior, para fugir de uma responsabilização no território nacional. Isso não é a motivação privada que está determinada lá no inciso 3 do artigo que determina os casos possíveis de licença. Só que eles vão avançando e eles vão ganhando a partir da mobilização do absurdo. E agora, evidentemente, está querendo exercer o mandato do exterior. Isso é um escárnio, isso é um absurdo completo. Não existe qualquer possibilidade ou qualquer previsão regimental ou constitucional para isso. Eduardo Bolsonaro não deveria nem ter tirado a licença, deveria ter sido considerado alguém que abandonou o mandato e combinado com isso. Ele tem que ser responsabilizado por tudo aquilo que está fazendo. Passou de qualquer limite que possa ser considerado minimamente razoável. Isso é um absurdo completo. Não existe qualquer previsão regimental para isso. E eu não consigo acreditar que a mesa diretora da Câmara pense, inclusive, nesse tipo de concessão, porque aí não tem mais nem o que dizer. O sujeito, depois de uma licença fraudulenta, o seu gabinete continua recebendo somas elevadas de recursos e ele também, tendo dinheiro depositado numa conta. Essa conta ele não está podendo acessar por conta de outros problemas na justiça que ele tem no processo que tramita no STF, mas está sendo depositado o salário do cara lá. Que conversa é essa? Isso é um absurdo completo. Já é deboche, né? Deboche. Ou seja, a Câmara está sendo conivente com o deputado que está lesando a pátria. Você diria isso? Diretora, e vocês, deputados, são coniventes com isso? Não, eu não sou conivente, mas aquele que tem a responsabilidade... A mesa é, né? Aquele que tem a responsabilidade política de não ter aceitado, inclusive, a sua licença, no caso, a mesa diretora, e que não pode, não deveria ter pago R$1 sequer para o gabinete do deputado ou para o próprio deputado em relação aos seus rendimentos, evidentemente guarda nesse momento conivência com o que está acontecendo. E é por isso que a gente já cobrou pública e formalmente que o Eduardo Bolsonaro seja desligado do mandato de deputado federal e responsabilizado por tudo que está fazendo contra o Brasil. E isso vai acontecer, você acha? Eu não estou acreditando que isso aconteça. Eu acho que eles vão chutar. O indicativo é de que não acontece no curto espaço de tempo. Ou seja, estão aparentemente usando a mesma alternativa que foi utilizada com o caso do Chiquinho Brazão, que é deixar acumular um número de faltas que amanhã o desligamento se dê não pelo conteúdo que ele fez, mas pela quantidade de sessões em que não teve presente. Mas aí vamos para uma situação hipotética. Vamos dizer que o senhor Eduardo Bolsonaro queira criar um fato político e, ao final, quando já estão se completando o número de faltas para que ele seja desligado, ele volta para o Brasil e diz: estou aqui no exercício do mandato de volta como deputado federal. É possível que ele não faça isso pela covardia de ser responsabilizado em relação às investigações que existem contra ele na Procuradoria-Geral da República. Então ele pode não querer voltar por isso. Mas ele poderia, hipoteticamente, gerar esse fato político. E olha o estrago, então, que estaria feito. O sujeito fica durante todo esse tempo exercendo o mandato de deputado federal, conspirando contra o Brasil, atacando a economia brasileira, contribuindo com o ataque imperialista e ainda volta de maneira, entre aspas, triunfante para assumir o mandato quando o prazo dele estivesse se esgotando. Isso é um absurdo completo. Pois é, deputado, nessa série de absurdos completos, anteontem houve né, que foi mais um, que foi o depoimento, ou não sei se aquilo foi um depoimento ou o que foi, mas uma fala do Eduardo Bolsonaro via teleconferência, para a subcomissão
encarregada de acompanhar os processos dos presos do 8 de janeiro, né, aqueles presos da Papuda ali, os propriamente vândalos, né? Para isso, pelo menos, que foi criada a subcomissão, mas a gente sabe que o objetivo dessa subcomissão é fazer barulho a favor da anistia, né? E essa subcomissão realizou, né, uma teleconferência, o Eduardo Bolsonaro, lá dos Estados Unidos, prestando um depoimento, e depois dele falou também um criminoso procurado pela Justiça com pedido de extradição, né, com o nome na lista da Interpol, que é o Alan dos Santos, né? Já tem um bom tempo que o Brasil pede aos Estados Unidos a extradição dele e ela não acontece. Eu acredito que isso configure também uma quebra de decoro ou qualquer outra transgressão que seja por parte, no mínimo, do presidente dessa comissão ou dos seus integrantes que aprovaram esse evento, a meu ver, ilegal, sabe, inaceitável. O que você pode fazer, Tereza? Isso? Sabe, eu acho que eu não vi protestos mais eloquentes lá da oposição, do campo progressista na Câmara contra isso. Se eu não me engano, Tereza, teve um segundo foragido que também falou nessa subcomissão. Eu não sabia disso, fiquei sabendo porque a nossa líder, a deputada Thalíria Petroni, postou no grupo da bancada o que estava acontecendo e já anunciou e pediu ali autorização para a colocação da assinatura do conjunto da bancada numa representação, tanto contra os sujeitos que participaram da subcomissão, como do deputado que articulou essa aparição e que estava coordenando essa reunião. Se eu não estou enganado, é um tal de Coronel Meira, né, que fez a articulação e essa aparição dos foragidos. Então, pode ter sido o Hélio também, hein? Pode ter sido o Hélio, pelo que eu ouvi ontem. A iniciativa foi do Hélio. Mas se eu não estou enganado, pela mensagem que Thalíria botou no grupo da bancada, quem estava conduzindo a sessão era esse deputado Coronel Meira. Né? O Hélio não consegue conduzir nem a próprio nariz dele, cara. O Hélio é o autor do requerimento, e esse aí que você está falando conduziu o evento, né? Este evento, isso, entre aspas. Então já tem uma decisão política por parte da bancada do PSOL em representar contra esses caras, né? A começar por aquele que estava conduzindo essa sessão inconstitucional, ilegal e vergonhosa.